A mãe sabe bater melhor. Amém? Então, o papel tão importante da mulher, porque se a mulher souber criar os seus filhos como convém o Senhor, a vida vai melhorar de muita gente, não só a dela, que os seus filhos serão o futuro do amanhã. E filhos bem educados no Senhor, bem criados, então teremos uma sociedade melhor amanhã. Ao contrário, teremos uma cidade pior, se os filhos não forem bem educados no Senhor. Então a mulher, ela passa mais tempo com os filhos. O pai sai para batalhar, trabalhar, passa o dia fora. Na verdade, o homem passa mais tempo fora de que em casa. Ele passa o dia todinho, chega de noite. Na sua maioria da vida das pessoas é assim. E quando chega, os filhos vê os filhos um pouquinho, mas já estão quase dormindo. É claro que nos dias de hoje está tudo mudado, né? O menino vai dormir lá para amanhã. Se não der uma surra para o menino dormir, eles amanhecem, passam a noite todinha no computador, no celular e não querem dormir. Mas antigamente era diferente. Então, o papel importante da mulher para edificar a sua casa não é só cuidar dos filhos também. Ela cuida da casa. Ela cuida do patrimônio que ela tem adquirido com o seu marido. Ela é zeladora do lar. Ela cuida de tudo que Deus vai colocando nas suas mãos. Então é um papel tão importante que às vezes as pessoas não reconhecem. Quando alguém diz: fulano, o que você faz da vida? Ah, eu cuido da minha casa. Você não trabalha não? É o costume de hoje do povo do mundo. Eu cuido da minha casa, zelo, cuido dos meus filhos. As pessoas parecem que isso hoje não é tão importante para alguns, mas é uma realidade. Porque nunca que um homem vai cuidar bem de um filho como a mãe cuida, porque não está no instinto dele. Por mais que ele queira, ele não vai criar como a mãe cria. Nunca vai, por mais. Porque a mãe nasceu para, a mulher nasceu para isso. É claro que o negócio está tão bagunçado que esses valores têm sido invertidos nos dias de hoje. Tem mulher que não sabe criar menino, filho. Talvez porque ela também não foi bem criada, bem ensinada pela mãe. Vai passando o relaxamento de uma para outra e vai destruindo. Mas ainda que a pessoa tenha sido assim criada, em Cristo nós podemos mudar. Porque Jesus, a palavra nos coloca, irmão, até na posição de ir no banheiro, como se faz, se você for analisar bem. Ou seja, o mundo nos ensinou a fazer muita coisa ao contrário, e a Bíblia nos coloca no caminho certo. E quando a gente faz de maneira certa, a gente vê que é melhor. É bem melhor. Porque a vida inteira fizemos errado. Eu sei que as coisas são muito difíceis. Na maioria das vezes é bom que os dois trabalhem, o homem e a mulher. Mas não foi assim todavia. Não foi assim que o Criador determinou. Mas o inimigo sorrateiramente vem ao longo dos anos trabalhando para que as coisas saiam dos seus papéis. Ou seja, as coisas percam os seus fundamentos, aquilo que ela foi feita para fazer. O inimigo vem trabalhando há tempo. Tem mulheres que nem filho quer ter porque o seu emprego não permite, e assim por diante. Sem contar que o número de mulheres hoje em dia que vive casando com outras mulheres, e assim serão nelas impedidos o plano de Deus delas chegarem a ser mãe, dona do lar, mãe de família.
educadoras, exercer o ministério delas, porque o mundo está trabalhando para inverter todos os papéis que Deus determinou para cada um de nós. E ele vem trabalhando, vem ganhando força ao longo do tempo, porque na casa de cada um, as mães não têm educado os filhos como é para educar. Os filhos é quem manda nos pais. E os filhos seguem o caminho que a mídia, o rádio, a televisão vai ensinando, e eles vão achando bonito. E quando vem ver, o desmantelho ele já está grande. Por isso a mãe observa melhor do que os pais e educa melhor do que os pais. Porque assim foi criado, determinado por Deus. Então, se a mulher não buscar em Deus a sabedoria, ela vai acabar com sua casa. Ela destrói a sua casa, porque ela não se coloca na posição, e aí ela faz o que não é para fazer, e vem os estresses, vem a angústia, e aí, porque ela tem assumido responsabilidade que não é para ela, e vem as preocupações, o desgaste, e ali acontecem discussões, situações que acabam destruindo os relacionamentos, e às vezes famílias são destruídas por causa disso, porque cada um, em vez de um fazer um papel, o outro é que está fazendo um papel, aí vai desempenhando os papéis diferentes, invertidos, e de repente vem a destruição. A mulher se colocando no seu lugar, ela se torna uma intercessora, uma mulher, a mulher que Salomão exalta e fala aqui na palavra. Porque lá no 31 ele vai falar que a mulher é uma coroa de graça para o seu marido. Que o seu marido a estima, e ele é estimado pelas pessoas, porque ela exerce bem o seu papel. E ali, cada um no seu papel, irmão, há um equilíbrio. O equilíbrio na família. Mas se a mulher não cumpre o seu papel, o homem nunca vai conseguir cumprir o dele. Porque um equilibra o outro. Se a mulher não faz a parte dela, o homem jamais fará a dele. Ah, mas ele não faz. Faça a sua parte e ore, porque é você que edifica a sua casa. É você que edifica a sua casa. O homem, ele vai aos poucos sendo transformado, porque a mulher tem o papel de edificar a casa. A mulher vê coisas que o homem não vê. Quando ela busca em Deus sabedoria, quando ela não busca em Deus, ela vai aos poucos destruindo a sua casa. E quando pensa que não tem mais prazer na sua casa, ela tem que saber se posicionar e saber que ela não é a maior autoridade na casa. O homem tem autoridade numa parte, ela saber até que ponto ela pode ir e até que ponto o homem vai. O homem também tem que saber a mesma coisa da mulher. Ou seja, a mulher às vezes faz uma coisa, o homem vai e derruba. Não, assim não dá certo, sei o que, e começa aquela confusão. E ela fez a ver com tanto gosto. Então, a sabedoria da mulher é fazer as coisas que ela nasceu para fazer. E o homem é o provedor. É a pessoa que provê, que cuida, mas nunca fique sabendo que nunca ele vai fazer. Por mais que ele queira, ele não consegue fazer como a mãe faz, como a mulher. Amém? Isso é a palavra de Deus que nos ensina. Então a mulher sábia, ela ora, ela cumpre os seus deveres, cuida bem cuida da casa, irmão, já sabe, né? A casa limpinha, limpar a casa, lavar a roupa do marido, prestar atenção no marido, procurar ser amiga dele, não só mulher, mas amiga, conversar, ouvir. Às vezes ela precisa ouvir algo que ela não concorda, mas não procurar brigar, mas orar para que Deus tire aquilo, porque se ela for bater de frente vai dar confusão.
Isso é a mulher sábia. E tudo feito como Deus manda, Deus se responsabiliza. Tudo feito como é da vontade de Deus, por mais que pareça difícil, Deus se responsabiliza. O homem vive batalhando, chega em casa cansado. A mulher vai com os cachorros para cima dele, de casa e da rua. Ele fica doido. E a vontade é de sair do meio do mundo correndo. Não pode ser assim. Edifique sua casa na rocha. E aprenda com o rei Salomão quais são os nossos papéis. Porque Deus tem para você, para sua casa, chegue. Você não quer falar? Pode falar. Não saiu nada. Então vamos lá, continuar. Então nós temos esse ensinamento, irmãos, que não é do pastor Geraldo, é da palavra de Deus. Muitos casamentos, famílias, filhos têm se destruído por causa desta falta de sabedoria, de invenção de valores, de pessoas que não estão desempenhando bem os seus papéis. E é por isso que Osés vai dizer no capítulo 3 e no verso 6 que o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É o conhecimento que nos falta, que nos foi negado, porque muitas vezes nossos pais não nos ensinou. Não nos ensinou. E a gente cresceu na ignorância. Mas nós não podemos morrer na ignorância. Nós temos que entender, irmãos, que hoje nós temos acesso livre a Deus pela fé. E por isso, por essa razão, nós tendo esse acesso, nós vamos confiar em Deus. Porque qual é a lógica do mundo aí? A lógica do mundo, irmão, é diferente. A lógica do mundo é: se você bater em mim, eu bato em você também. Se você me respeitar, eu lhe respeito. Se você me amar, eu lhe amo. Se você... toma lá da cá. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é totalmente contrária àquilo que a gente aprendeu, que o mundo ensina. Então eu repito, a sabedoria está em todos. Só falta despertar pelo conhecimento da leitura da palavra. Amém? Então, a insensata com as próprias mãos a derriba, e o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheitas. Diga glória a Deus. Às vezes a pessoa reclama: não, mas é porque é tanto trabalho, é uma sujeira. Mas se não tiver quem suje, não tem trabalho. Se o celeiro tiver sem os bois, vai ficar limpo. Mas na falta dos bois, falta força para o trabalho. A pessoa às vezes está no trabalho e você vê às vezes assim, funcionários de repartições públicas, às vezes está trabalhando na limpeza, aí lá entra e sai muitas vezes, eles ficam trabalhando e resmungando
e tipo murmurando, mas esse povo suja demais, é porque não sei o quê. Mas ele está ali para limpar. Se não tivesse o povo para sujar, ele não tinha o emprego dele. Às vezes a gente quer reclamar na igreja, é que esses meninos sujam demais, derramam água, mas se não tiver povo, para que vai ter igreja? Tudo tem que ter trabalho. Na falta desses que sujam, não vai vir ninguém. Então não adianta reclamar, é agradecer a Deus e tratar e cuidar daquilo que cada um tem. Então veja como esse livro é sábio. Se nós estamos aqui fazendo, tem pessoas que a gente está fazendo algo, vamos fazer porque fomos chamados para isso. E aí não reclamar, porque nós fomos chamados para isso. Ou, numa linguagem humana, fomos contratados para isso. Então, se essa é a minha função, farei até quando eu puder fazer, sem reclamar e dando glória a Deus. Pelo menos é isso que Deus espera de cada um de nós. Reconhecer e não reclamar e dizer: não, Deus errou quando me fez, quando me criou. Quando uma mulher casa com outra mulher, ela está dizendo que Deus errou na sua criação. Quando um homem se casa com outro homem, ele está dizendo: Deus errou na minha criação. Porque eu nasci no corpo de homem, mas eu me sinto mulher. Eu me vejo assim. Está repreendido no nome de Jesus. Ah, mas eu não creio em Deus. Aí é outro problema, pronto. Está explicado porque que ele quer ser o que não é. Porque a Bíblia diz que Deus não erra. Deus nos fez com perfeição. E é por isso que nós temos que entender que Deus é perfeito. Louvado seja Deus. Então, não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não há divisarás lábios, de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Louvado seja Deus. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Diga glória a Deus. Amém? Às vezes você diz assim: mas eu estou fazendo a coisa certa e está tão difícil. Se estiver fazendo a coisa certa, pode ter certeza que ao seu tempo vai florescer. Amém? Ah, eu vou ter que dar um jeitinho, fazer assim. Não, continue fazendo a coisa certa, porque vai chegar o dia de florescer. Vai florescer. É a palavra que diz. Não, mas não está dando certo. Continue. Uma hora vai dar certo. E vai ser bom demais, porque Deus é fiel. Porque a tenda dos retos, mas a tenda dos retos florescerá. Se florescerá, porque não floresceu ainda, mas vai florescer. Amém? Vale a pena confiar na palavra. O versículo 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até o riso tem dor, e o coração, e o fim da alegria é
tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder. O homem de bem, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira, faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. A melhor coisa que alguém pode adquirir nessa vida é o conhecimento, irmão. O conhecimento para viver na vida algo bom, e é o conhecimento de Deus. Amém? Por isso os simples herdam estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. 19. Os maus inclinam-se perante a face dos bons. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho. Diga misericórdia. Sangue de Cristo tem poder, mas é uma verdade. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Amém? O que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não eram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho aproveito meras palavras, porém levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estutícia dos insensatos não passam de estutícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem homem forte e amparo. No temor do Senhor tem o homem forte e amparo. Diga glória a Deus. É o 26. No temor do Senhor tem o homem forte e amparo. Deus o ampara, amém? E isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida. Diga glória a Deus. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Amém? Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande e entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso,
mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Diga glória a Deus. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Amém? Então, que sirva para nós de reflexão essa palavra de Provérbios 14. Eu fiz questão de ler o texto todo, porque é a palavra de Deus. E não foi, todos nós precisamos ouvir a palavra e entender que a palavra, ela é uma faca de dois gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Ela serve para você e serve para mim, serve para todos quantos estão vivendo. E quando a pessoa sabe, tem o conhecimento e procura fazer como a palavra diz, as coisas começam a melhorar. Mas a gente sabendo que tem que fazer e não faz, as coisas continuam do jeito que está, vai piorando. Porque a palavra se responsabiliza pela palavra, porque é a palavra de Deus. Então a mulher busca sabedoria na sua área, o homem busca na sua área sabedoria, e vivendo assim os dois serão felizes para sempre, um se sacrificando pelo outro. Mas aí não dá para viver uma vida só de contenda, de palavras de desagrado. Na sua boca só sai acusações e defamação. Não sai uma palavra de elogio, de alegria. E isso acaba com qualquer família. E por isso a sabedoria tanto da mulher como do homem é muito importante. Tem muita coisa que a gente não deve falar, porque a gente fala às vezes e faz piorar. Mas é isso que tem sido a causa de todos os fins de relacionamentos, da gente não buscar o equilíbrio. E às vezes no calor de uma emoção, em vez de a pessoa dizer, calma, vai dar tudo certo, vamos resolver isso, não, o dedo já aponta e crucifica o outro. Aí começa o quebra-pau. Isso não é coisa de Deus. É o inimigo trabalhando em ambas as partes para haver a destruição e desconstruir o que Deus tem construído. Que Deus nos dê a cada dia sabedoria em toda e qualquer situação, para que venhamos resolver com mansidão, pois é como se fosse uma balança. Está sendo pesado nossa vida com nossos atos ou com nossas palavras. E as palavras, elas têm muito poder. Então que Deus dê sabedoria para as mulheres e para os homens também, porque ambos precisam da sabedoria. E saiba que a sabedoria vem em meio a situações, porque o sábio só se prova sendo sábio quando acontece e ele se sobressai. Aí vai sendo provado que ele está adquirindo sabedoria. Eu estou pedindo sabedoria ao Senhor e só aparece pepino, problema. Muito bem, é para você botar em prática a sabedoria que você está recebendo no Senhor. E aí vai sendo provado, e aí uma hora vai parar de vir provações, porque você está resolvendo como Deus queria que resolvesse. Porque do nosso jeito não dá certo. Amém? Então, fica de pé, irmão. Vamos agradecer a Deus por essa palavra.
e ficar no temor do Senhor, que é bem melhor. Porque o verso 26 diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Amém? É bom quando a gente está meio assim, encurralado com alguma situação, e a gente encontra uma palavra amiga, um amparo. Você sabe que você tem isso da parte de Deus. É só você confiar e buscar ao Senhor e entender que nós somos falhos. Somos falhos, mas nós também somos cristãos. Temos um pregador que não é o pastor geral, é o próprio Cristo. Quando se abre a Escritura, a palavra, não é homens mais, é a palavra de Deus. Ainda que saia 2 ou 3 que o homem falou, mas a maioria é de Deus. Quando está lendo a palavra, eu li o texto todinho, esse texto todinho é a palavra de Deus. E por essa razão, Deus está dizendo que quem se aproxima, quem tem temor a Ele, nele também encontra um forte amparo. Forte amparo. Não tem o que temer do homem, do inimigo, se você está amparado por Deus. Deus cuide de você, desde que você cuide de estar sempre no temor do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, eu te adoro, eu te louvo e te engrandeço, e somente a Ti confio a minha vida e a vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador e que fora dele não há mais ninguém. Nos ajuda a vencer a batalha da fé, a vencer esse inimigo ou esses inimigos. Meu Deus, essa pessoa de hoje sai fortalecida. Meu Deus, essa pessoa hoje ela vai ver mudança. Deus, em nome de Jesus, o que foi feito nesta manhã, nada pode ser desmanchado. Então, meu Pai, foi desmanchado toda obra maligna, toda perturbação e engano. Essa pessoa sai, meu Pai, nesse primeiro dia da semana para vencer o mal, o inimigo. E aonde colocarmos os pés, cada um, Senhor, o lugar será bênção, transformado para a Tua glória. O mal não vai suportar a Tua presença na vida dessa pessoa. E assim, meu Pai, eu abençoo o Teu povo, entrego os que estão aqui e em casa, nas Tuas mãos, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Leva todo mundo para casa em paz, em segurança. Livra de acidente, de bala perdida, de homem mau.